Saudações, meus queridos, bem-vindos a mais uma aula. Esse é um vídeo para você aí, aluno do M Campus, primeiro ano ensino médio, turma de 2020. Uma aula para nós prosseguirmos os conceitos que nós começamos a abordar na aula de ontem sobre funções, ok? Nós tivemos uma aula ao vivo na plataforma Zoom, em que nós mostramos os primeiros conceitos de funções através das máquinas numéricas. Esse vídeo é uma continuação dessa aula, em que nós vamos tratar então aqui, o segundo tópico, nossa aula número 2 sobre o conceito de funções, que eu estou colocando o título dela de máquinas numéricas e diagramas. A gente vai retomar o último exemplo da aula passada e prosseguir desde então, beleza? Vem comigo, Nós vimos na última aula que uma máquina numérica, ela vai ter um comportamento que descreve uma função. A gente está usando a mesma máquina que usamos na aula passada, olha só. Uma máquina que eu vou pegar valores de entrada e jogar dentro dela. A partir do momento que eu jogo um valor de entrada dentro dessa máquina, essa máquina vai executar um comando, que no caso é uma série com duas operações. Eu vou multiplicar o valor de entrada por 3 e somar 2 no resultado. E nesse caso, eu vou ter aqui o valor de saída. Tudo bem? Esse valor de saída, esse processo, considerando o valor de entrada, a transformação que o valor de entrada vai sofrer dentro da máquina e o valor de saída, é um comportamento típico de uma função. Nós vamos trabalhar com esse conceito, ok? Vimos na aula passada que dentro dessa máquina, nós podemos colocar qualquer valor de entrada que aparecer na minha cabeça, ok? Eu posso trabalhar com valores que sejam números inteiros, posso trabalhar com números fracionários, decimais e números irracionais também. Qualquer tipo de número que a gente quiser trabalhar é permitido dentro dessa máquina. Tudo bem? Eu estou colocando aqui uma tabela, que foi a tabela que nós preenchemos na aula passada, certo? Com 5 valores. Eu escolhi esses valores de propósito, ok? Mas nada impede que eu pudesse trabalhar também outros valores de entrada. Aqui eu escolhi trabalhar 2 valores positivos, o 0 e 2 valores negativos. Ok? Quando eu trabalho com esse conjunto de valores, eu já consigo ter uma pequena ideia sobre qual é o comportamento dos resultados que essa máquina vai me dar. Ok? Olha só, se eu jogar o número 2 dentro dessa máquina, vamos completar igual completamos na aula passada. Se eu jogar o número 2 dentro dessa máquina, eu vou ter que multiplicar o número 2, esse valor de entrada por 3. 2 vezes 3 vai dar 6. E vou somar 2. Então, nesse caso, o valor de saída aqui vai ser o número 8. Beleza? Se eu inventar de jogar o número 1 dentro da máquina, o valor de saída que vai cuspir aqui pra gente vai ser o resultado dessa conta. 1 vezes 3 mais 2. Vai conseguir o 5 aqui, E se eu jogar o 0 como valor de entrada, eu consigo 0 vezes 3 mais 2. 0 vezes 3 mais 2 vai dar 2, E também eu tenho a chance de jogar dentro dessa máquina valores negativos. Eu tenho 2 exemplos aqui, o menos 1 e o menos 2. Se eu jogar o menos 1 dentro dessa máquina, eu vou ter menos 1 vezes 3 mais 2, que nesse caso coincide também sendo o mesmo 1, sendo o mesmo menos 1. E quando eu jogo o menos 2, eu tenho que multiplicar por 3 e somar 2. Nesse caso, eu consigo aqui menos 4. Ok? Temos então os valores de entrada e os valores de saída. Certinho? Vocês estão observando que esses valores de entrada também poderiam ser generalizados. Aí entra o conceito de função, ok? Eu posso muito bem chamar esses valores de entrada de x e, consequentemente, os valores de saída eu chamaria de y. O x ele representa qualquer número que nós quisermos na matemática, né? Então, nesse caso, os valores de entrada podem ser representados assim, enquanto os valores de saída vão ser representados por y. Mas vocês vão observar comigo que esse y, eu só consigo achar o resultado dele a partir do momento que eu tenho um valor de x disponível. Que nesse caso, eu posso escrever então assim, y é igual a f de x. O que significa isso? O valor de y que eu quero trabalhar, ele é uma função do valor de x, que é o valor de entrada. E essa função ela vai ser descrita através de uma fórmula. A fórmula vai ser exatamente obedecer o comando que a máquina está propondo. A máquina manda pegar esse valor de x, multiplicar por 3 e somar 2. Então eu tenho essa função aqui, A minha função vai ser multiplicar o número por 3 e somar 2. Essa é a função que eu estou trabalhando com essa máquina. Beleza? Tanto que nessas linguagens de função, cada um desses resultados poderia ter uma notação diferente. Eu poderia escrever assim, Escrever, por exemplo, que f de 2 é igual a 8. O que significa isso?
se eu usar o 2 como valor de entrada, a minha função f vai transformar esse resultado em 8. Se eu pegar f de 1 e igualar a 5, por exemplo, ó, olha só, olhando para a nossa tabela, significa que se eu usar 1 como valor de entrada, a função f vai me dar o 5 como resposta. E eu poderia fazer isso também até chegar aqui embaixo, ó, no f de menos 2. f de menos 2 é igual a menos 4. Vamos lembrar o que significa isso. Eu falei essas notações no finalzinho da aula passada. Se eu usar o menos 2 como valor de entrada, a minha função f vai me dar como resposta o número menos 4. Tudo bem? Dentro dos parênteses vocês vão encontrar os valores de entrada. Esses valores de entrada estão sendo executados a partir de uma função f. E o que nós temos do lado de cá é o resultado que essa função f está me entregando a partir do momento que eu uso esse valor de entrada que aparece dentro do parênteses. Beleza? Tudo isso aqui foi falado na aula anterior. A novidade é trabalhar agora com esse novo tópico. Ó. Nós vamos trabalhar agora com o tópico que é o diagrama de uma função. Ok? Quando a gente trabalha com função dentro de matemática, a gente pode representar essa função de várias formas diferentes. Uma delas é a máquina numérica. Depois dessa máquina numérica, podemos também representar essa função através de tabelas, através de fórmulas matemáticas e também através de diagramas. Ok? Essa linguagem dos diagramas é mais uma representação que as funções têm dentro da matemática que eu quero apresentar para vocês hoje. Tudo bem? Falamos da máquina, das tabelas e das fórmulas. Agora é hora de mostrar para vocês que uma nova representação para esse conceito de função vai ser em cima dos diagramas. Como é que isso vai acontecer? Eu vou desenhar aqui dois conjuntos. Dentro desse conjunto aqui eu vou pôr os valores de entrada e vou chamar esse conjunto aqui de conjunto A. Ok? Olha os valores de entrada que a minha tabela traz para mim. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tudo bem? E vou desenhar aqui um outro conjunto, que é o conjunto dos valores de saída. Nesse caso, o conjunto B. Dentro desse conjunto B, eu vou então colocar os valores de saída que foram registrados aqui na minha tabela. Menos 4, menos 1, 2, 5 e 8. E a gente vai perceber então uma correspondência, ok? Pelo que a nossa tabela está mostrando, né, que nós já fizemos o cálculo, nós temos uma correspondência aqui, ó. O menos 2, se eu usar ele como valor de entrada, eu posso ligar ele aqui no conjunto de saída, que vai ser o menos 4. Mas essa ligação só acontece porque eu estou usando a função f como referência. A função f é essa fórmula aqui. Tudo bem? Esse menos 1, se eu usar ele como valor de entrada, eu vou ligar ele no menos 1 aqui, ó. Também através da minha função f. O 0 como valor de entrada vai ser correspondente ao 2. O 1 como valor de entrada vai ser correspondente ao 5. E o 2 como valor de entrada vai ser correspondente ao 8. Vocês estão vendo que na linguagem dos diagramas, a minha função f ela tem o poder de usar os resultados, os elementos do conjunto A, que é o conjunto de entrada, com os valores de entrada, e fazer com que esses conjuntos de entrada, com esses valores dentro do conjunto de entrada, tenham um correspondente no conjunto B, que é o conjunto em que eu estou colocando ali dentro os valores de saída. Tudo bem? Conjunto A, valores de entrada. Conjunto B, valores de saída. Ok? A função f vai ser a responsável por criar essas correspondências. Ok? Cada elemento do meu conjunto de entrada vai ter um correspondente no conjunto de saída. Tudo bem? Tanto que essa leitura aqui continuaria válida. Essa leitura aqui de notar que nós escrevemos, por exemplo, f de 2 é igual a 8. Essa leitura f de 2 igual a 8, nós já tínhamos falado como é que funcionava. Se eu usar o 2 como valor de entrada, a minha função f vai me dar como resultado o número 8. Nós vimos isso acontecendo na máquina numérica, vimos isso acontecendo também nas tabelas, e agora estamos vendo isso acontecendo também na linguagem dos diagramas. O correspondente do 2 como valor de entrada vai ser o 8, consequentemente, como valor de saída. Tudo bem? Nesse caso, quando nós trabalhamos com essa ideia de diagramas, a notação que eu vou escrever vai ser essa aqui, ó. F é uma função que vai pegar os elementos de A e transformar em elementos de B. Isso aqui para vocês é novidade, ó. Foca aqui. Tudo bem? Essa notação F, dois pontos, A, setinha, B, ela vai representar para a gente uma linguagem de funções através dos diagramas.
O A e o B são dois conjuntos. O A é o conjunto de entrada e o B é o conjunto de saída, ok? A função f, o que ela faz? Quando eu escrevo assim, ó, f dois pontos A, significa que a minha função f vai pegar os elementos do conjunto A e transformar esses elementos, através de um comando, em elementos do conjunto B. Detalhe que esse comando que eu estou sugerindo para vocês é o comando ditado pela máquina numérica, ou então ditado por uma fórmula, ok? O comando de uma máquina numérica pode ser traduzido através de uma fórmula algébrica, ok? Que em várias situações podem ser utilizadas também na linguagem das funções. E essa linguagem das funções também pode ser representada assim, ó, f de A em B. Deixa eu escrever de um jeito melhorzinho aqui para ficar em destaque no quadro. Vou escrever assim, ó, f de A em B. Certinho? Vou deixar aqui colorido uma cor mais forte para mostrar para vocês. Essa notação está dizendo então que a minha função f vai pegar os elementos do conjunto A e transformá-los em elementos do conjunto B. Ok? E, além disso, é importante dizer o seguinte, que esse conjunto A é o conjunto que contém os valores de entrada. Mas, na linguagem das funções, é muito comum nós dizermos que esse conjunto vai receber o nome de domínio. Ok? O conjunto A, ele representa o domínio da função f. Todos os elementos que eu conseguir colocar dentro desse conjunto para usá-los como valor de entrada vão ser considerados domínio, um conjunto do domínio da função f. Ok? Toda vez que você ouvir falar nessa palavra, tipo assim, falar nessa palavra aqui do conjunto domínio de uma função, o que nós queremos referenciar é todos os elementos. O que nós queremos referenciar são todos os elementos que podem ser utilizados como valores de entrada para essa função, ok? E esse conjunto B, vocês estão observando que esse conjunto B ele é formado pelos valores de saída. Esses valores de saída, eles vão receber o nome de conjunto, esses valores de saída vão receber o nome de contradomínio, ou então, imagem, tá bom? Essa ideia de imagem é mais utilizado, tá? Contradomínio ou imagem, certo? Tem alguns autores, né, alguns professores de matemática que falam que contradomínio e imagem são dois conjuntos diferentes, ok? Por quê? Vocês vão, em algumas situações, vocês podem verificar, daqui a pouco a gente vai mostrar isso, que nesse conjunto de saída pode ter elementos que vão estar sobrando, elementos que não foram usados como correspondentes de alguém, beleza? Nesse caso, todo o conjunto B é chamado de contradomínio e os valores de saída são chamados de imagem. Tranquilo? Esse é a nossa primeira parte dessa aula que nós estamos gravando, ok? Nós trabalhamos aqui a máquina 1, tá bom? A máquina 1 ela tem um comando, esse comando ele pode ser traduzido através de uma fórmula algébrica e os valores que nós vamos atribuir podem ser escritos através de uma tabela, através de notações ou até mesmo através do diagrama. E nesse diagrama é importante identificar o conjunto dos valores de entrada, como o conjunto do domínio da função, e o conjunto dos valores de saída, que nesse caso estamos chamando de imagem. Ok? Cada entrada vai ser reconhecida como um domínio com o seu valor de saída, que vai ser reconhecida como imagem. Tanto que aqui eu poderia escrever, ó, vamos de novo aqui, ó, no f de 2 igual a 8. Antes a gente lia aqui, se o 2 for o valor de entrada, a função f transforma o valor de saída em 8. Ok? Mas, nessa linguagem dos diagramas, eu poderia falar o seguinte, se o domínio for 2, a imagem vai ser 8. Ou, em outras palavras, que o 8 é a imagem do 2, considerando a função f. Tudo bem? Eu vou dar uma pausa rapidinho, só para a gente preencher o quadro, vou apagar o quadro aqui, que eu vou mostrar para vocês o funcionamento de uma outra máquina. Essa máquina que nós usamos na aula passada. Eu simplesmente acrescentei mais informações. Nós vamos agora fazer todo esse tratamento com uma máquina que a gente não viu ainda, tá bom? Aguenta a mão aí que eu vou apagar o quadro para a gente poder definir isso. Vamos lá, pessoal, retomando. Vocês estão vendo agora o quadro apagado aí, certo? A estrutura é a mesma, que a análise que nós vamos fazer também é a mesma. Eu tenho agora uma nova máquina, que agora eu numerei como máquina 2,
ok? E essa máquina tem um comando. Da mesma forma, essa máquina vai me dar, eu vou usar valores de entrada. Esses valores de entrada vão sofrer uma transformação de forma que aqui ela cuspa o valor de saída. E esse valor de saída pode muito bem ser representado através de uma função. Tudo bem? Aí nós temos aqui, eu estou escolhendo os valores de entrada como sendo os mesmos valores que nós usamos anteriormente, do menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? É até bom que afinal usar esses valores, como eu falei no exemplo anterior, que eu vou ter uma noção do que tipo de comportamento que essa máquina pode me dar sobre os resultados quando eu coloco números positivos como valores de entrada, quando eu coloco 0 e quando eu coloco alguns números negativos. Tudo bem? Praticamente todas as minhas aulas vocês verão que os valores de entrada que eu vou escolher, se eu puder escolher esses valores aleatoriamente, eu vou escolher do menos 2 ao 2, ok? Do contrário, nós podemos mudar se porventura estivermos tratando com um exercício que já estipula quais são os valores de entrada que nós vamos trabalhar, beleza? Perceba que os valores de saída estão em branco, nós vamos preencher. Eu posso continuar trabalhando os valores de entrada chamando eles de x e os valores de saída posso continuar chamando de y, sem problema, tá bom? Eu vou escrever aqui as notações correspondentes e aqui o novo diagrama para eu trabalhar, certo? Toda função ela pode ser escrita através de uma máquina numérica, que vai ser traduzida por uma fórmula algébrica e também pode ser representado através de tabelas, notações e diagramas. Beleza? Então vamos comigo. Percebam que a máquina número 2 que eu estou trabalhando agora, ela tem um novo comando. Não é o mesmo comando do anterior. Anteriormente a máquina mandava multiplicar por 3 e somar 2. Só que dessa vez, olha o comando. O comando manda elevar ao quadrado e somar 1. Certo? O número que eu jogar aqui dentro, eu vou ter que elevar ao quadrado e ainda somar um número inteiro. Ok? Que no caso é uma unidade. Antes de nós preenchermos essa função aqui, vamos preencher a tabela. Olha só. Se eu jogar o 2 dentro dessa máquina, eu vou ter que pegar o 2 eu vou pegar esse número 2 e elevar ao quadrado e somar 1. Quando eu pego 2 e elevo ao quadrado, é multiplicar 2 vezes 2, vai dar 4. Somando 1, a resposta que eu tenho vai ser o número 5. Tudo bem? Quando eu jogo o número 1 como valor de entrada, eu vou elevar 1 ao quadrado, que vai dar 1, e vou somar esse 1 de novo. O que nesse caso então vai dar 2 como resposta. Tudo bem? Se eu usar o 0, eu vou usar 0 ao quadrado, que é o próprio zero, vai dar o próprio 0, mais 1. 0 ao quadrado mais 1 vai dar 1 inteiro. Agora, uma atenção especial sobre o que acontece quando você joga um número negativo dentro da máquina. Certo? Eu tenho que pegar esse número negativo e elevar ao quadrado. Certo? Peço para vocês atenção aqui em cima. Ó, eu estou fazendo isso. Ó, menos 1 elevado ao quadrado. Certo? A gente aprendeu que todo número elevado ao quadrado, a resposta dele vai ser positiva. Nesse caso, eu vou colocar aqui que a resposta é mais 1. E aí, somando esse 1 inteiro aqui, eu vou conseguir então esse novo resultado, que é o número 2. A novidade nessa tabela é porque vocês estão observando agora que eu tenho valores de saída que estão se repetindo. Os valores de entrada não se repetem, mas os valores de saída dessa vez apareceram números repetidos. Não tem problema, isso é uma coisa comum de acontecer na linguagem das funções. Tem até classificações especiais para quando os valores de saída se repetem e quando eles não se repetem. Mas em aulas futuras nós vamos falar sobre isso, tá bom? Olha o menos 2, vamos jogar o menos 2 aqui dentro da máquina, ó. Quando eu jogo o menos 2 dentro da máquina, eu vou ter que resolver elevar esse número ao quadrado. Então eu vou escrever aqui, ó, menos 2 elevado ao quadrado, que nesse caso vai dar 4 positivo. E em seguida, somar o inteiro. 4 positivo somado com o inteiro vai dar 5. Ok? Tanto que eu poderia escrever as notações que são a seguinte. Perdão, antes de escrever as notações, a gente tem que escrever a função. Vamos entender. Se eu jogar um valor de x como entrada, vocês estão percebendo que a gente está fazendo uma sequência de operações que é descrita pelo comando dessa máquina. Nesse caso, elevar ao quadrado e somar 1. Nesse caso, eu vou escrever isso aqui, ó. Eu vou escrever g de x é igual a x ao quadrado mais 1. Tudo bem? Por que eu estou usando a função g? Porque o comando que essa máquina está me dando não é um comando igual à função f. Tudo bem? É importante usar letras diferentes para representar funções diferentes ou máquinas diferentes. Principalmente quando se trata de duas máquinas sendo trabalhadas no mesmo exercício. Aqui, por exemplo, eu estou trabalhando duas máquinas numa aula só. Então, a primeira máquina eu descrevi ela através da função f e essa segunda máquina eu estou descrevendo-a através da função g.
Tudo bem? Que nada impede de escrever assim, ó. Ah, professor, mas você falou que era y. Verdade. O valor de saída eu continuo chamando ele de y. Mas se eu for analisar, ele depende do x. Se ele depende do x, ele é uma função de x. E essa função, dessa vez, eu estou representando ela pela letra g. G de x. Tanto que na hora de escrever as notações, olha como é que elas ficariam. Eu vou escrever que g de 2 é igual a 5. Vou escrever que g de 1 é igual a 2. E g de 0 é igual a 1. Ok? Posso escrever também com os números negativos aqui, ó. G de menos 1 é igual a 2. E g de menos 2 é igual a 5. Os 5 valores de entrada que eu consegui escrever, que eu consegui explorar na minha tabela, gerou aqui para mim 5 notações. Tudo bem? Vamos lembrar a notação que nós acabamos de falar, ó. Se eu usar o 2 como valor de entrada, a minha função g vai me dar como resultado o número 5. Tudo bem? Em outras palavras, eu posso dizer também, ó, o número 2, ele ser usado como valor de entrada, ele vai ser chamado de domínio. Nós tínhamos falado isso, que tá valendo para cá também. O 5 é a imagem da função g, quando o domínio é o 2. Tudo bem? O 5 é o resultado. Os resultados a gente costuma chamar eles de imagem. Falamos isso agora há pouco, ó. Enquanto o x é o valor de entrada. Esse valor de entrada a gente vai chamar ele de domínio. Essa ideia de domínio e imagem vão ser sempre os mesmos conceitos para qualquer tipo de função que a gente queira trabalhar. Tá bom? O domínio, sempre vamos falar dos valores de entrada. Imagem, sempre vamos falar dos valores de saída, que são os resultados que a função me entrega a partir do momento que eu faço as substituições dos valores de entrada. Tudo bem? Novidade agora é trabalhar com a ideia dos diagramas. Tudo bem? Acompanha comigo, ó. A letra A, o conjunto A é o conjunto dos valores de entrada. Ok? Seria o conjunto dos valores de entrada. Enquanto a letra B é o conjunto dos valores de saída. Ok? O que nós temos aqui é um diagrama que vai representar essa função, ó. G de A em B. Ok? Posso escrever assim. A função g é uma função que vai pegar os elementos do conjunto A e transformá-los em elementos que vão ser encontrados dentro do conjunto B. Ok? Essa setinha sempre vai ter esse significado pra gente aqui na linguagem das funções. O primeiro conjunto é o conjunto de entrada, o segundo conjunto é o conjunto de saída. Vou pegar elementos do conjunto de entrada e transformá-los em elementos do conjunto de saída a partir da função g. Beleza? Então, olha só, vamos pegar as ligações. Vocês vão ver uma coisa de curiosa acontecendo agora. O número 2, olha só, o número 2, a gente fez o cálculo, conseguimos achar o 5 como resposta. Então, eu vou pegar o número 2 e ligá-lo aqui, ó. Peguei o número 2 como valor de entrada e liguei no número 5. Essa ligação vai acontecer por conta da função g, tá? Olha o número 1. O número 1 nós usamos ele na tabela como valor de entrada e conseguimos achar como resposta o número 2. Vou chegar aqui, ó. Percebe que onde tinha o número 1 eu liguei o número 2 agora. O 0 ele vai ligar no 1. Tudo bem? Desse jeito. A novidade vai acontecer aqui, ó. O menos 1, vocês vão perceber que o menos 1 ele também vai ligar no 2. O resultado de saída dele também é 2. Então esse menos 1 vai ligar também aqui, ó. Eu tenho duas setinhas, dois elementos do conjunto de entrada ligados em um único elemento do valor de saída. Ok? E esse menos 2 acontece a mesma coisa. Olha só o que vai acontecer. Esse menos 2, estou trazendo pontilhado aqui, ele vai ligar lá embaixo, ó, no 5. Tudo bem? Isso também vai acontecer seguindo a função g. Certinho? Vocês estão vendo que esse diagrama agora ele teve um comportamento um pouquinho diferente. No exemplo anterior, eu tinha 5 elementos de saída, 5 elementos de entrada e 5 elementos de saída. Cada elemento do conjunto de entrada me dava um elemento de saída diferente. Vocês estão vendo que isso aqui agora não aconteceu com essa máquina. Nessa máquina eu tenho 5 valores de entrada, ok? Só que na hora de fazer as ligações, ó, achar os correspondentes no conjunto B, eu tenho agora que o valor de saída são apenas 3. Então, consequentemente, houve elementos, no caso o 2 e o 5, que apareceram como valor de saída 2 vezes. O diagrama deixa isso indicado pra gente quando nós enxergamos que em cima do 5 chegam duas setinhas. A setinha que saiu do 2 e a setinha que saiu do menos 2. Da mesma forma, esse 2 aqui, ó. Esse 2, ele é o valor de saída que recebeu duas setinhas. Essas setinhas vieram do 1
e também do menos 1. Significa que eu tenho dois valores de entrada que podem me dar o 2 como valor de saída. Ok? Na tabela, nós vimos isso acontecendo com resultados repetidos e no diagrama isso também é permitido. Essa situação também acontece, nesse caso, levando duas setinhas, dois números de valor de entrada, ligando em um único valor de saída. Isso não é problema, pode acontecer isso numa boa. Sempre vai poder acontecer todos os valores de entrada sendo ligados nos valores de saída. E esses valores de saída podem ser repetidos, não tem problema. O que não pode acontecer é de um único valor de entrada sair duas setinhas. Né? Chega a ser incoerente isso. Acompanhe que isso aqui é uma dica. Ó. Imagina, eu vou jogar um valor de entrada aqui. Tem como esse valor de entrada me dar duas respostas diferentes? Não tem nenhuma máquina numérica que eu conheça que faça isso. Se você jogou um valor de entrada, vai me dar só um valor de saída. Jogar um valor de entrada e ter dois valores de saída, isso chega a ser incoerente para esse conceito que nós estamos trabalhando com, que é o conceito de função. Beleza? Nesse caso, eu vou escrever aqui que o meu domínio é formado por 5 elementos. Meu domínio é formado por menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E a minha imagem, nesse caso, ela é formada apenas por 3 elementos. 1, 2 e 5. Ok? É um pouco estranho, talvez, né, para alguns. Só, professor, mas você não usou o conjunto B todo. Verdade. O meu conjunto B envolve 6 elementos. 0, 1, 2, 3, 4 e 5. E vocês estão percebendo que desses 6 elementos, só 3 deles foram utilizados como valor de saída. E esses 3 que foram utilizados como valor de saída vão receber o nome de imagem. Se eu quiser dar um nome para o conjunto B total, conjunto B todo, esse conjunto B eu poderia chamar de contradomínio. Falamos dele agora há pouco. Tá bom? O conjunto B todinho, eu posso chamar ele de contradomínio. Mas dentro desse contradomínio, os números que eu utilizei como valor de saída são chamados de imagem. A diferença desse exemplo para o anterior, na hora de analisar o diagrama, é que no diagrama anterior, todo o meu contradomínio tinha sido utilizado como valor de saída. Meu contradomínio tinha 5 elementos e todos eles foram utilizados como valor de saída. Então todos eles também faziam o papel da imagem. Nesse caso, não aconteceu isso. Meu contradomínio tem 6 elementos, mas a minha imagem tem apenas 3, porque foram exatamente esses 3 elementos que foram utilizados como valor de saída. Beleza? Fiquem atentos. Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui para a gente apagar o quadro, que eu agora vou, em cima desses diagramas, eu vou fazer uma nova abordagem. Exatamente para a gente estudar sobre essas restrições que eu acabei de falar. Imagina, se jogar um valor de entrada aqui dentro e dar 2 valores de saída, é meio estranho, né? Então pera só um pouquinho que nós vamos abordar isso aí. Vamos lá, galera, para a gente terminar, então, nosso último tópico. Eu agora não vou trabalhar com máquinas mais. Talvez vocês estão vendo aqui no meu quadro que eu agora só tenho desenho de diagramas. Tem aqui o desenho dos 2 diagramas que nós já fizemos, né? O diagrama da função f, 3x mais 2, ok? O 2 virava 7, o 1 virava 5, o 0 virava 2, o menos 1 continuava menos 1 e o menos 2 virava menos 4. Esse cálculo nós já fizemos, ok? Então a gente está vendo aqui, todo o meu conjunto de entrada o meu conjunto de entrada tem 5 elementos, certo? Todos esses elementos foram utilizados na função. E que, por consequência, me deu, nesse caso, 5 valores de saída diferentes. E aí eu consegui ligar tudo, ó. Beleza? Função g, nós acabamos de trabalhar ela, era a função que representava a máquina número 2. A função é x² mais 1. Vocês estão vendo eu trabalhando com o mesmo conjunto A, conjunto formado por 5 elementos, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, ok? E eu tenho esses 5 elementos ligados agora só em 3 valores de saída, 0, 1 e 5, ok? Não tem problema esses valores, eu ter só 3 valores de saída, certo? Desde que todos os meus 5 elementos aqui tenham sido utilizados corretamente e que cada um deles me dê uma resposta apenas. Por exemplo, se eu usar o 2, quando eu uso o 2 como valor de entrada, só me dá uma resposta, que é o 5. Quando eu uso o 1 como valor de entrada aqui, só me dá uma resposta, que nesse caso é o 2. Então deixa eu corrigir. O valor de saída aqui, quando o 1 é usado como valor de entrada, o valor de saída é o número 2. Eu tinha colocado errado aqui. Certinho? Agora vocês observem que o 2 e o menos 2
eu usei eles separadamente. Primeiro eu usei o 2 como valor de entrada, o 5 saiu como resposta. E se eu usar o menos 2 como valor de entrada nessa função, o 5 veio como resposta também. Beleza? Nesse caso, esses dois itens, dois valores de entrada diferentes me dando um único valor de saída. Não tem problema nenhum com isso. Já tinha falado e estou afirmando outra vez. Certo? A gente tem que observar o seguinte. Não é sempre que eu vou olhar para um diagrama e vou falar que esse diagrama representa uma função. Temos algumas restrições aqui para a gente tomar cuidado, certo? Quando eu trabalhar com uma representação de diagramas, eu só posso considerar que essa representação ela pode referenciar uma função de acordo com alguns critérios. Eu sei que toda função pode ser representada através de um diagrama, mas não é sempre que um diagrama pode ser entendido como uma função. Aquela ideia de recíproca verdadeira aqui não acontece. Toda função tem um diagrama correspondente, mas não significa que todo diagrama tem uma função. Beleza? E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês agora nessa última parte da aula. Nós já vimos esses dois diagramas aqui. Perceba, vocês viram que a construção desses diagramas foi consequência de duas funções que nós já estudamos. E agora eu quero mostrar para vocês esses dois modelos. Eu tenho aqui duas fórmulas matemáticas para trabalhar. A fórmula H e a fórmula M. Essas duas fórmulas dependem do x, olha só. Nesse caso, aqui está falando que eu tenho que fazer x mais 2 e tirar a raiz quadrada. Enquanto aqui está falando que eu tenho que fazer a soma de x mais 1. Tudo bem? Eu comecei a trabalhar com vocês há um tempo anterior, que era o seguinte. Imagina que que foi o seguinte. Se eu jogar um valor de entrada na máquina, essa máquina só pode me dar uma resposta de saída, não pode dar duas. E nós temos algo acontecendo diferente aqui, certo? Esse diagrama, olha só. Se eu pegar o 2 como valor de entrada, eu vou escolher trabalhar com 2. O 2 é o valor de entrada nesse caso. Aqui, se eu jogar o 2 como valor de entrada, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar 2 mais 2 e tirar a raiz quadrada. Nesse caso, eu vou estar tirando a raiz quadrada de 4. A raiz de 4 que vocês conhecem pode dar como resposta o 2 positivo, mais o 2 negativo também. Então, existem duas respostas possíveis. Se eu usei o 2 como valor de entrada, nós vemos que aqui está acontecendo duas respostas possíveis. Está acontecendo como resposta o número 2 e também o número menos 2. E isso aqui é um problema. Beleza? Aqui eu poderia muito bem falar que a minha função f é uma função que liga os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Aqui eu também posso falar isso. A minha função g é uma função que liga os elementos do conjunto A até o conjunto C. Agora, aqui eu já não posso falar. Por quê? Uma das características que eu preciso para que um diagrama seja correspondente a uma função é que de cada elemento da entrada, que você usar como valor de entrada, só pode me dar um resultado de saída. Não foi isso que aconteceu. Eu usei um valor de entrada e duas respostas de saída. Isso não faz sentido. Nesse caso, eu vou falar que tudo isso aqui vai ser cancelado porque isso aqui não pode ser função. Ok? Não obedece o critério. Um dos critérios é que o meu conjunto cada elemento do meu conjunto de entrada tenha um único resultado de saída. Aqui aconteceu que o elemento de entrada tem 2. Esse critério não foi obedecido, então esse diagrama eu vou cancelar e falar que ele não pode ser uma função. Tudo bem? Outro critério também que eu preciso obedecer. O meu conjunto de entrada, se ele tem 5 valores, todos eles têm que ser utilizados na minha fórmula, né, na minha máquina numérica. Nesse caso, a minha máquina numérica aqui é a máquina representada pela função m de x. Tudo bem? Vamos fazer uns testes que eu vou provar para vocês que esse negócio aqui vai dar defeito. Eu vou usar o número 2. A máquina manda simplesmente fazer o quê? Somar um inteiro. Então, eu vou pegar o número 2 e somar um inteiro. 2 mais 1 vai dar 3. Então, eu vou ligar aqui, bonitinho. Se eu pegar o número 1 como valor de entrada, 1 mais 1 vai dar 2. Vou ligar aqui. Se eu usar o 0 como valor de entrada, 0 mais 1 vai dar 1. Ligado aqui, E se eu usar o menos 1 como valor de entrada, menos 1 mais 1 vai dar 0. Agora, o que acontece se eu usar o menos 2 como valor de entrada? Eu vou ter que fazer menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1 como resposta.
Mas aí vocês vão perceber que esse menos 1 não aparece aqui para marcar. E eu não posso colocar ele aqui à toa do nada, certo? Então, esse menos 1 aqui não aparece na função. Vocês estão observando então que dos meus valores de entrada, existe um valor, que é o menos 2, que não tem correspondente. E isso também não pode acontecer. O segundo critério que eu preciso analisar para conferir que um diagrama vai representar uma função é o critério de que todos os elementos que existem no conjunto de entrada têm que ter um correspondente no conjunto de saída. E vocês viram que aconteceu isso, que isso não aconteceu nesse exemplo. Aqui no caso do menos 2, quando eu uso o menos 2 como valor de entrada, eu não tenho nenhum correspondente para ligar aqui. O correspondente ideal seria o quê? O menos 1, porque a fórmula da função falou isso. Só que esse menos 1 aqui não apareceu para marcar, então não tem como eu usá-lo como correspondente. Ele vai ficar sobrando. E se ele vai ficar sobrando, esse critério de função foi desobedecido. Critério desobedecido, então esse diagrama não pode representar uma função. Para você analisar diagramas e verificar se eles representam função ou não, 2 critérios têm que ser obedecidos. Primeiro deles, cada valor de entrada que você analisar tem que ter só um valor de saída. De uma setinha, de um valor da entrada, só pode sair uma setinha. Eu até posso ter valores de saída recebendo 2 setinhas, mas eu não posso falar que de um valor de entrada saem 2 setinhas. Beleza? E o segundo critério que eu tenho que obedecer é que todos os valores do conjunto de entrada têm que ser utilizados. Não pode sobrar nada no conjunto de entrada. Beleza? Critérios, então, estabelecidos assim, nós vamos encerrar a nossa aula. Nós aprendemos aqui que toda função ela pode ser representada através de uma máquina numérica. Essa máquina numérica pode ser traduzida por uma fórmula algébrica. E essa fórmula algébrica pode gerar tabelas, notações e diagramas. Mas temos que tomar cuidado. Toda função tem um diagrama, mas não significa que todo diagrama que aparecer na minha frente eu vou falar que é função. Beleza? Eu vou encerrar então esse vídeo agora, agradeço a vocês a audiência aí e já te convido a acompanhar comigo a aula número 3. Eu vou gravar ela agora, tá? Vou interromper esse vídeo aqui, vou postar ele lá no YouTube e vou gravar a aula número 3, em que nós vamos falar sobre máquinas numéricas defeituosas. É um pouco estranho falar isso, mas lá vamos nós. Aguenta a mão aí. Um abraço pra você, se você não vai assistir outro vídeo, né? Vamos lá, tchauzinho.